Olá pessoal, como prometido, viemos falar para vocês em como começar a reduzir a quantidade de açúcares que a gente consome no dia a dia. Então, de início, a Organização Mundial da Saúde, ela já recomenda que a nossa ingestão de açúcares ela seja baixa ao longo de toda a vida. Mas até então, o que a gente tinha era de que o nosso consumo de açúcares deveria ser de até 10% da nossa ingestão calórica. O que isso significa? Que com base numa dieta de 2.000 quilocalorias, isso daria aí 50 gramas de açúcar por dia, que equivale a 12 colheres de chá de açúcar ou pouco mais de 2 colheres de sopa. Só que em 2015 a gente teve uma atualização. E aí a Organização Mundial da Saúde, ela sugere que o ideal seja metade disso, ou seja, 5% da nossa ingestão calórica, que daria aí 25 gramas de açúcar e, portanto, 6 colheres de chá ou pouco mais de 1 colher de sopa. E o que acontece é que o brasileiro, ele consome 3 vezes mais do que é o ideal. Então, por isso se faz necessária essa recomendação e a necessidade da gente estar reduzindo a quantidade de açúcares que a gente consome no nosso dia a dia. E quais seriam esses açúcares aí livres? Esses açúcares seriam os açúcares adicionados tanto pelo fabricante no produto, pelo cozinheiro ou pelo consumidor. O açúcar que a gente adiciona ao café, os açúcares que estão aí nas bebidas, como refrigerante. E além disso, a gente tem os açúcares que a gente diz que são açúcares escondidos, que ele não vem no rótulo com o nome de açúcar. Ele pode vir no rótulo com o nome de glicose, maltose, pode vir como maltodextrina, pode vir com o nome de açúcar invertido. Então a gente tem outros nomes aí também, que são tipos de açúcares, que vêm geralmente também em produtos ultraprocessados. Então a gente tem que ficar sempre atento ao rótulo para poder estar identificando esses tipos de açúcares também, que incluem, por exemplo, os xaropes, xarope de milho, xarope de glicose. E aí a gente tem também os açúcares que são tidos como mais naturais, por exemplo, açúcar mascavo, açúcar orgânico, o açúcar demerara. Esses açúcares, eles também entram nessa conta? Sim, esses açúcares, eles têm um menor grau de processamento, então eles são menos processados e eles têm aí mais nutrientes agregados. Porém, eles também são açúcares e eles têm que ser consumidos com moderação. Você não pode estar consumindo a quantidade que você desejar apenas pelo fato de ele ser menos processado. Então tem que atentar-se a esses tipos de açúcares também. E as consequências, né, desse consumo exacerbado aí de açúcar pode vir tanto aumentando o risco das doenças crônicas, como diabetes, como as dislipidemias, o colesterol alto, obesidade, né, o aumento de cáries. Então, por isso se faz necessária essas recomendações. Então, partindo para as dicas para a gente começar a reduzir a quantidade de açúcar, a primeira seria o que o nosso próprio guia alimentar já nos diz, que é consumir em pequenas quantidades, com moderação. E como que eu iria inserir isso na minha alimentação? Seriam em preparações que tenham como base os alimentos in natura ou os alimentos minimamente processados, para que isso não torne a minha alimentação nutricionalmente desbalanceada. E também eu vou estar agregando aí, né, um sabor à minha alimentação, sem tornar ela aí desequilibrada, porque a gente também tem que pensar que tem fatores psicológicos envolvidos, nós temos que saber lidar com o ambiente, com questões sociais. Então não é porque eu vou num aniversário que eu não posso estar consumindo um pedaço de bolo ou um doce. É só não fazer disso um hábito na sua alimentação. Isso precisa ser esporádico. A segunda dica é reduzir aos poucos. Você não precisa fazer um corte súbito do açúcar na sua alimentação, porque o seu organismo ele vai sentir isso e você não vai se adaptar muito bem de forma brusca cortando esse açúcar. Então vá aos poucos se adaptando. É só você não exagerar. Se você consome aí 1 colher de chá de açúcar no seu café, tente reduzir pela metade. Reduza também nos sucos que você utiliza nas suas receitas também. Uma dica legal, principalmente
outras receitas, bolos, é utilizar as frutas mais maduras para poder estar adoçando a sua receita. No suco também é válido você estar utilizando uma fruta mais doce para poder adoçar o seu suco, por exemplo, a maçã. Então, aproveite também esse sabor natural dos alimentos, vá adaptando aos poucos, vá reduzindo aos poucos. E aí também você pode me perguntar, mas no meu trabalho, por exemplo, não sou eu quem faço café, então não tem como eu reduzir ali a quantidade de açúcar. Uma dica é de que nesse trabalho possa ter duas opções do café sem açúcar e do café com açúcar, ou um café reduzido em açúcares. Então fica uma ideia aí, né, para as empresas, para você dar no seu trabalho. Mas se isso não for possível, comece pelo que é possível de fazer para você. Então, se você consome um café de manhã antes de ir para o trabalho, consuma esse café com menos açúcar, porque você estando em casa, você vai ter um maior controle, porque é você ou um familiar que vai estar fazendo esse café. E aí no trabalho, uma outra dica, se você não quer estar consumindo café com o açúcar que tem lá e só tem essa opção, leve um suco ou alguma outra opção para você estar consumindo nesse horário. E também aí por último, uma dica é atentar-se aos rótulos. Como eu falei, muitos produtos eles vêm com um nome diferente para esse açúcar, então a gente tem que estar sempre olhando o rótulo, os ingredientes. Os ingredientes ele vem sempre do maior para o menor. Então meu primeiro ingrediente num produto, ele é o que tem em maior quantidade. Então, olhe sempre pelo açúcar em qual posição que ele está ali na lista de ingredientes. E uma coisa legal também, que foi no final de 2020, foi aprovada aí uma nova rotulagem para os alimentos. Então agora os consumidores, eles vão poder fazer uma escolha mais consciente do que eles estão consumindo. Por quê? No rótulo, a partir de agora, ele vai ter que vir se ele é alto em açúcar, se ele é alto em gorduras. Então isso vai estar mais nítido na embalagem do produto, na parte frontal e com os dizeres mais nítidos. Então vai ser uma consciência, vai ter uma escolha mais consciente nesse sentido. E por último, evite ter em casa alimentos ultraprocessados, alimentos mais açucarados, porque aí é uma forma também de você não estar exagerando e não estar consumindo esses produtos.